E o próximo pensador, né, o penúltimo deles aqui, é o Anaxágoras, que nasceu na cidade de Clasômenas, né, no ano 500 a.C. e morreu em 428 a.C. O Anaxágoras, ele foi professor do Sócrates. Quando ele viveu, Sócrates ainda era jovem. Né? E ele propõe como arqué uma palavra grega, né, no plural, né, spermata. No singular seria esperma, né, que nós sabemos muito bem que seja hoje, né, que são assim, aquela substância masculina da fecundação, né, o esperma. Mas ele coloca no plural spermata, que traduzindo seria as sementes, né? E ele propõe também uma força organizadora, propulsora destas sementes. Essa força ele chama de nous. Nous. Né? Ou então a homeomerias. Né? O que é essa força? É uma força que propulsiona essas sementes para elas serem aquilo que elas devem ser de forma diferenciada. Né? Então, seria uma força organizadora inerente à própria substância, às próprias sementes, né, para criarem tudo o que tem que criar, sobretudo na diversificação. Né? Então ele diz o seguinte: nascer e morrer, né, é composição e divisão. Né? Que lá quando uns falavam de dispersão, de corrupção, ele vai dizer composição e divisão. Né? A semente é aquilo que prossegue o ser, né? E delas procedem a multiplicidade das sementes. Né? Os seres, portanto, são inexauríveis. Eles sempre vão existir, sempre estarão nascendo, morrendo, mas antes de morrer, comunicando sementes a outros seres. Essa é a questão das gerações. Né? Os pais morrem para os filhos continuarem vivendo, que também vão morrer para os netos continuarem vivendo. Né? E a homeomerias aqui são partes semelhantes, qualitativamente iguais, né? Que teria em determinados objetos e também nos seres. São sementes iguais, né? Que se atraem aqui. Né? Então ele diz, o Anaxágoras, uma coisa que os ecologistas vão dizer hoje, né? Tudo está em tudo. Né? Toda a constituição do mundo vai ter um elemento aqui que se repete em menor ou maior proporção em outros elementos. Né? Como é o caso das proteínas, é o caso assim de minerais que a gente tem no corpo, enfim. Então ele diz, ó, o caos, né, tem uma inteligência ordenadora que vai promover essa criação, que é o nous. Né? Ao comando dessa inteligência, o nous, uma semente se destaca sobre a outra e produz a diferença. Na verdade, o Anaxágoras está falando aqui para a gente uma coisa que a ciência genética ainda não sabe dizer. A gente sabe hoje que as nossas células, elas têm uma base comum. Você pode pegar qualquer célula humana e fazer o mapeamento no DNA. O que a gente não entende é como que uma célula, tendo exatamente a mesma base, ela vai se especializar em ser pele, ser cabelo, ser osso, ser nervo e assim por diante. Isso a gente ainda não sabe. Como que isso é comandado. Segundo Anaxágoras, é uma força inteligente que orienta a célula para ser isso. E, obviamente, a gente tem que aceitar também que em todas essas células pode ter uma desagregação, como é o caso do câncer. Né? Certo? Aí ele também fala aqui da nutrição. Por que o pão nos alimenta? Por que o pão nutre? Aí ele diz o seguinte, nutre
a gente porque tem elementos no pão que já estão presentes no nosso corpo. E a gente reconhece esses elementos no pão. Essa tese dele vai recepcionar o que mais tarde um pensador materialista, o Feuerbach, um alemão, diz. Ele diz assim, que nós somos o que comemos. Claro, ele está dizendo isso para um outro propósito, porque ele é materialista. Mas, pensando aqui no Anaxágoras, a ideia é a seguinte, olha, eu como o pão, mas eu estou presente no pão, então eu me como. Eu como arroz, mas eu estou presente no arroz, portanto, eu também me como quando como o arroz. Então, o pão nutre outras coisas porque tem um pouquinho de cada coisa. O pão tem dentro dele elementos daquele que vai devorá-lo. Então, ele passa aqui, o Anaxágoras, ele é fiel a Parmênides, que o ser não muda. Porque aquilo que tem lá naquele ser está em plena comunhão nos outros seres também. Certo? A carne não pode nascer da não carne, nem o cabelo do não cabelo, enquanto o impede a interdição de Parmênides de não é. Então, o cabelo vai originar outro cabelo, ou seja, a célula que se orientou para ser cabelo, pode se orientar para continuar sendo cabelo. E a carne vai dar origem a outra carne, e assim por diante. Luz, essa força, essa inteligência ordenadora. Lá na apostila, vocês vão dar uma olhada num trecho de Simplício, lá na página 16 e 17, em que ele vai falar dessa força aqui, certo? Bom, e aí essa filosofia do Anaxágoras também tem implicações para a área da saúde. Primeiro, a defesa de um princípio imaterial e divino, que influenciou Platão. Um princípio imaterial e divino. Então, essa inteligência é uma inteligência que ela não está aqui no mundo físico, ela é percebida pela alma. Está ali. As sementes inclusas em todos os seres, como ele diz, tudo está em tudo, favorece a ideia da ecologia atual. O que a ecologia diz? Que o mundo, no universo, está todo mundo interconectado. É a teia da vida. Então, uma espécie, ela é importante para outra espécie, para ter um equilíbrio das situações, certo? E as pesquisas genéticas atuais só fazem corroborar isso que ele está dizendo, tudo está em tudo. E aí vão descobrir que o que diferencia um ser de outro são coisas mínimas. Coisas mínimas, não coisas totais, certo? A outra coisa importante do Anaxágoras é a sensação da dor. Ele também vai falar disso. A dor nasce dos contrários. Não há desacordo entre os semelhantes. O desacordo está entre contrários. Então, uma coisa que me alimenta não provoca dor, mas uma coisa que me envenena sim. Uma substância não é percebida por si mesma, mas por outra dessemelhante. Então, isso nós vamos ter lá na frente. A gente só sabe o que é saúde quando a gente está doente. Quando a gente perde a saúde é que a gente vai lembrar dela. Então, toda sensação é acompanhada de dor. Todo dessemelhante proporciona dor pelo contato. A dor é manifesta pela longa duração do tempo e por um excesso de sensações. Então, quando a gente está em saúde, não tem esse excesso. Por exemplo, a queimadura, a gente vai ter um excesso de sensação ali. Mas se a gente não tem, fica tudo equilibrado. Certo? Então, isso é o Anaxágoras, que é pluralista também.